Fala pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, a gente vai concluir o tema sobre suporte avançado de vida e trazer algumas nuances, algumas recomendações em relação a isso. Bom, quando a gente fala de suporte avançado de vida, a gente está falando do suporte, do seu ponto de vista, mais avançado no que diz respeito à forma como a gente vai conduzir a parada, tá? Então, quando a gente fala de suporte básico, é garantir o básico para o paciente. Então, a gente vai garantir compressões eficientes, ele normalmente é no ritmo ali que a gente traz uma sincronia, tá? Tanto no adulto como na criança. Como assim, Douglas? Sincronia? 30/2, 15/2, ou seja, a relação compressão-ventilação, ela vai ser, de certa forma, ela vai ser considerada uma relação sincrônica. Há uma sincronia dentro desses achados relacionados à nossa compressão-ventilação, beleza? Que é bem diferente do suporte avançado, pois ele vai trabalhar de uma outra forma. Bom, quando a gente fala de suporte avançado de vida, a gente primeiro vai ter que lembrar de alguns pressupostos lá do suporte básico de vida. E aí, dentro do suporte básico de vida, pessoal, a gente tem algumas premissas do suporte básico de vida que a gente precisa lembrar, tá? Que a gente precisa lembrar para conseguir trabalhar bem o suporte avançado. Então, a gente não consegue trabalhar suporte avançado sem ter um suporte básico de vida bem relevante. Então, vamos aqui para o slide. Bom, quando a gente fala de suporte básico de vida, eu tenho que lembrar que a frequência por minuto é de idealmente 120 compressões por minuto, tá? No mínimo, tá? Maior que 100 e menor que 120 compressões por minuto, beleza? Primeiro ponto que eu preciso que vocês lembrem. A profundidade no adulto ela vai variar entre 2 polegadas ou 5 centímetros ou 2,4 polegadas ou 6 centímetros em adultos e crianças. Que crianças, Douglas? Crianças ali maiores de 5 anos, tá? Para bebês, lactentes, crianças menores de 1 ano, aproximadamente 1,5 polegadas ou 4 centímetros, tá bom? Uma vez comprimido o tórax, eu tenho que permitir que esse tórax ele retorne. Então, eu tenho que permitir o retorno do tórax à sua posição normal. Minimizar as interrupções, evitar ventilações excessivas, ou seja, manter aquele padrão 30/2. 30/2 no adulto, 30/2 na criança, quando eu só tiver um socorrista, ou 15/2 quando eu tiver 2 socorristas. Lembrando que a American Heart, que outros, como o PHTLS, o AMLS, ele recomenda que o melhor cenário para criança, tá, pessoal? Lactentes, bebês, neonatais é uma outra situação, tá? E essa compressão, o melhor cenário é 15/2, beleza? O melhor cenário ali que a gente tem é 15/2, tá bom? Lembrar disso. Bom, para que vocês visualizem melhor aí, a gente vai visualizar aqui dentro dessa situação. E quando a gente tem um suporte avançado, isso aqui, pessoal, vocês vão ver aqui, ó, é no suporte avançado de vida. Como assim, no suporte avançado? Nessa situação aqui, a gente vai estar vendo uma via aérea, tá? O paciente vai ter uma via aérea permanente. Essa via aérea, ela vai estar normalmente vinculada a uma intubação orotraqueal, uma traqueostomia, ou um uso de uma máscara laríngea e essa ventilação ela vai ser assincrônica, ou seja, as compressões vão se manter lá, compressões a cada 30 compressões ou 2 minutos, e as ventilações elas vão ser assincrônicas, ou seja, elas vão estar aquém daquelas realizadas, daquela situação que está sendo feita ali. Ou seja, a gente vai fazer uma ventilação com BVM a cada 6 segundos. Ou seja, vocês vão contar de 1 até 6, tá? E vai fazer uma ventilação, totalizando ali com o que? 10 ventilações por minuto. Beleza? Tranquilo? Então, espero ter ficado compreendido aí essa situação. Bom, quando a gente fala de outras situações em relação a isso, em relação ao suporte avançado, a gente precisa lembrar de duas situações bem salutares, tá? Os ritmos que são chocáveis, ou seja, ritmos desfibriláveis, e os ritmos não chocáveis. Lembrar
que os ritmos chocáveis são dois: taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Tá? Lembrando que a taquicardia ventricular sem pulso, tá? Ela é uma taquicardia que não consegue gerar um pulso fidedigno para o nosso paciente. E aí, com isso, a gente precisa ter atenção em algumas situações aí do nosso paciente. Bom, então nesses ritmos aqui, a minha ênfase é na desfibrilação. Então, minha ênfase, tá? Deixa eu, deixa eu mudar a cor aqui, ver se ela aparece. Deixa eu mudar aqui para ficar legal para a gente visualizar aqui essa situação, tá? Então, minha ênfase aqui é na desfibrilação. Perdão, pessoal. Lembrando, minha ênfase nos ritmos não chocáveis é na desfibrilação. Ou seja, eu estou desfibrilar meu paciente. Já nos ritmos não chocáveis, que é a minha atividade elétrica sem pulso, a ESP, ou a minha sistolia, a minha ênfase no primeiro minuto é na adrenalina. Quanto, Douglas? Uma ampola no adulto e na criança vai depender do cálculo que o pediatra estiver fazendo aí com a gente. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente fala desses pressupostos aí, até fica legal pra vocês entenderem quais são os ritmos chocáveis, não chocáveis. Lembrar que a taquicardia ventricular sem pulso, a frequência cardíaca é tão alta que ela não consegue gerar pulso, logo não tem circulação, e no paciente com fibrilação ventricular o coração ele só treme. E por conseguinte, por consequência, a gente não consegue ter uma situação de manter uma circulação. Já nos ritmos não chocáveis, o meu problema é que o ritmo do coração é o ritmo de parada mesmo, de parada. Então eu tenho que fazer uma medicação que vai aumentar a força de contração, a velocidade de contração do meu coração. E que por isso vai me ajudar, de certa forma, a trabalhar melhor. A adrenalina ela vai me ajudar melhor. Então, nos ritmos não chocáveis, o meu objetivo não é choque, é adrenalina, basicamente. E nos ritmos chocáveis é a desfibrilação precoce. Tá? A adrenalina em um é precoce, no outro é o choque, que é precoce. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo slide. Bom, também vale ressaltar, pessoal, alguns pontos importantes, tá? A gente precisa lembrar que dentro das minhas situações de parada cardíaca, eu tenho algumas que valem muito a pena e tem que ser lembrada, que são as causas reversíveis no adulto, que é os 5Hs, tá? Os 5Hs e 5Ts que vocês estão vendo aí, tá? Então eu tenho hipovolemia, questões de sangramento, desidratação excessiva, então aí o tratamento basicamente vai ser reposição volêmica com cristalóides ou com sangue ou plasma, hipóxia, que é a ausência de oxigênio e a diminuição de oxigênio nos tecidos, e o tratamento aí é tentar tratar com oxigênio suplementar. Eu tenho hidrogênio, ou acidemia, ou acidose metabólico-respiratória, que é uma condição em que o paciente ele vai precisar ser tratado em relação a esse tipo de acidose. Hipo ou hipercalemia, alterações no valor do potássio, tá? Alterações no potássio sérico, e essas alterações elas vão levar consequentemente o paciente a uma situação de arritmia cardíaca que pode evoluir para um dos 4 tipos de parada normalmente. E a hipotermia, que é uma das causas de parada em países mais frios. Eu tenho os T's, que é a tensão de tórax por pneumotórax, ou seja, um pneumotórax hipertensivo, tratamento é drenar, tá? Tamponamento cardíaco é quando se forma um líquido ao redor entre o coração e o pericárdio, isso impede que o coração contraia efetivamente e, consequentemente, acaba levando o paciente a uma condição sine qua non, uma condição não ideal de sobrevida, levando a um choque cardiogênico e, consequentemente, a uma parada cardiorrespiratória. O tratamento normalmente é drenagem desse líquido tamponante. Toxinas, intoxicação exógena, principalmente por medicamentos ou outras substâncias, trombose coronariana, que é o nosso infarto, e a trombose pulmonar, que é a TEP, tá? São as condições, tá, de parada. Então, iniciei o suporte básico, evoluí para o suporte avançado, eu já tenho que começar a descobrir a minha causa de parada cardiorrespiratória, são os 5Hs e 5Ts da parada, tá bom? Outro ponto importante que a gente precisa visualizar
é que quando eu falo de via aérea, a via preferencial no paciente, tá? E aí eu vou, vem cá aqui para o próximo slide, tá mais aberto aí para vocês. Eu preciso lembrar que a intubação orotraqueal, ela é a primeira escolha, porque ela é de mais fácil, tá? Realização. Então, intubação orotraqueal normalmente é a nossa evidência. Quando não possível, eu posso utilizar outras vias, como a via supraglótica. E aí eu chamo a atenção para vocês da máscara laríngea, que é muito utilizada, tá? Por nós enfermeiros treinados, máscara laríngea é muito bom. Tubo laríngeo, tubo esófago-traqueal são situações bem específicas. E lembrar que na intubação para American Heart, para a gente confirmar o correto posicionamento, hoje não é mais só o exame físico, não é mais a oximetria, e sim padrão ouro é o exame físico, ou seja, a ausculta torácica e do estômago, tá? A gente vai avaliar principalmente os ápices pulmonares e as bases pulmonares, bem como a região epigástrica, mas principalmente esse rapazinho aqui, essa chamada capnografia. E aí a capnografia nada mais é do que a leitura dos níveis de CO2 saídos pelo tubo, expirados, tá? Capno vem de gás carbônico, tá? Então, a capnografia é a avaliação, tá? Capnográfica é a avaliação do CO2, visto que, quando a gente lembra lá de gasometria, quando a gente lembra de estudo eletrolítico, quem controla a via respiratória, quem controla a via, a frequência com que o pulmão ventila, se é superficial, se não é superficial, é basicamente o meu bulbo. E o bulbo ele só identifica as alterações de CO2 e hidrogênio. Tá? Por isso que ele é mais fidedigno. E a gente vai avaliar tanto a curva quantitativa, pode ser avaliada em forma de onda, ou a capnografia colorimétrica, tá? Capnografia colorimétrica em forma de onda, também são muitos. No Brasil aqui é mais a quantitativa em forma de onda, que eu já vou mostrar para vocês aqui no simulador. E aí as ventilações elas vão acontecer, como eu falei no slide passado, a cada 6 segundos uma ventilação, tá? Lembrar desse detalhe aqui que a American Heart traz, ou seja, mais ou menos 10 ventilações por minuto, de forma que assincrônica, ou seja, independente das compressões, eu vou ventilar dessa forma. Eu tenho que evitar a hiperventilação. Por isso que a frequência ventilatória é em torno de 10 por minuto, que é uma forma ali mais tranquila, tá bom? Lembrar que quando eu não tiver acesso venoso, periférico ou intraósseo, a via intratubo, tá? Por isso que pode ser o tubo aí uma das formas de a gente garantir o acesso. Quando eu for administrar essas medicações via tubo, elas vão ter que ser com dose dobrada ou 2,5 vezes feita, tá? Mais 10 ml de soro fisiológico atrás para empurrar essa medicação para o meio intrapulmonar, traqueopulmonar. Lembrar que nem todas as medicações devem ser administradas por via intratubo. Existem as medicações na emergência, nesse tipo de parada, que a gente pode fazer med via tubo, via iote. São aquele mnemônico que eu mostrei algumas aulas aí, o mnemônico anel, tá? O que esse mnemônico fala, pessoal? Esse mnemônico fala que eu posso fazer 4 medicações básicas ali dentro do tubo que não vai provocar tanta irritação, tá? E não vai provocar tanto prejuízo ao paciente. Qual o primeiro deles? É a atropina. A miatropina. A segunda é a naloxona, que é um antídoto para opioide. A quarta aí é a nossa querida epinefrina. Eu ainda tenho a L, que é a lidocaína.
Aí vocês vão dizer, professor, então na parada que o paciente não esteja com medicação, com acesso venoso a acesso intraósseo, a minha medicação ela vai ser feita por que via intratubo, e eu não vou utilizar a amiodarona. A amiodarona ela não pode ser feita por via intratubo, ela é vedada. E aí eu uso quem no lugar dela? A lidocaína, tá? Que é um antiarrítmico também potente que a gente vai ver já já, beleza? Então, só para detalhe, qual é a minha, se cair qualquer prova, eu tenho que fazer, né, na via aérea, no meu acesso de via aérea, lembrar que quando eu não tiver o quê? Acesso venoso periférico ou acesso intraósseo, a minha terceira opção é a via intratubo, tá? Beleza? Tranquilo? Então lembrar sempre disso aí, beleza? Vamos lá. E aí a gente vem para falar um pouco sobre as drogas, né? Das drogas que a gente pode usar aí dentro da parada cardiorrespiratória. Lembrar que essas drogas elas são importantes dentro da premissa da parada cardiorrespiratória. Isso não quer dizer que eu vou. E aí eu quero que vocês venham para mim aqui rapidinho. Pessoal, lembrando um detalhe aqui simples. Essas drogas, elas são as drogas que são recomendadas no momento da parada cardiorrespiratória. Adrenalina, amiodarona, lidocaína, sulfato de magnésio. Lembrar, elas estão ali dentro do arcabouço das drogas preconizadas pela American Heart Association, Associação Europeia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, porém, existem os 5Hs e os 5Ts lá que a gente viu, que é importante a gente entender que algumas delas eu vou precisar de outros medicamentos para corrigir, vou precisar de outras substâncias, e aí se cair lá que as drogas exclusivas da parada cardiorrespiratória são somente essas, é falso. As drogas que são comumente utilizadas na parada cardiorrespiratória para ressuscitação cardiopulmonar são essas. Mas isso não quer dizer que para correção dos 5Hs e dos 5Ts eu não utilize os outros tipos de medicamentos, né? Sulfato de magnésio, reposição de potássio, gluconato de cálcio e assim sucessivamente. A própria tropina que a gente viu aí. Bom, voltem aqui para mim. Vamos lembrar aqui. Vou abrir o slide que fica melhor. Vou ler primeiro, vou trabalhar primeiro essa parte, depois eu abro mais aqui. Então, dentro das drogas, o principal vasopressor utilizado, o único utilizado hoje por todos os protocolos mundiais, é a nossa querida epinefrina, a nossa adrenalina. A gente vai fazer ali em torno de 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. É V ou IO, ou seja, intravenoso ou intraósseo, ou equivalente ao intratubo, tá? Esse endotubo aqui eu tenho que lembrar que a dose tem que ser o quê? 2 a 2,5 vezes a dose usual. Beleza? Tranquilo? Beleza? Bom, vasopressina era uma droga utilizada até 2015, mas ela foi retirada do protocolo porque ela tem o mesmo efeito da adrenalina e age em receptores diferentes dos alfa-adrenérgicos. E aí por isso que a gente tirou ela, porque ela só tinha efeito vasoconstritor, tinha pouco efeito sobre a ação cardiomiocitária, ou seja, sobre o cardiomiócito. Quando a gente vai para os nossos queridos e amados antiarrítmicos, eu preciso lembrar que eles vão entrar em dois momentos, tá? Em dois momentos basicamente, tá? Os antiarrítmicos eles vão entrar refratários, tá? Então, os antiarrítmicos, principalmente a meldarona, tá? Ela vai ser refratária, tá? A meldarona aí, a gente tem duas doses básicas. A gente vai fazer a primeira dose ali de 300 miligramas EV em bolos, mais 150 miligramas ali em bolos em duas situações distintas, tá? Bora lá. Os primeiros 300 miligramas, tá? Então, a amiodarona 300 mg, que equivale a 2 ampolas, ela vai ser administrada refratária ao terceiro, terceiro choque. Ou seja,
Uma vez que o paciente não voltou após o terceiro choque, fomos para o quarto ciclo. Então, logo após o quarto ciclo seria o quarto choque, não é isso? Então, vem aqui. Então, a amiodarona, ela vai ser utilizada em qual situação? Ela vai ser utilizada refratária ao terceiro choque, ou seja, fiz o primeiro ciclo, primeiro choque, segundo choque, terceiro choque. O paciente não voltou após o quarto ciclo, não faço o quarto choque, eu faço a amiodarona 300 miligramas, beleza? Só voltando aqui para vocês verem. Então, faço quem aqui? Amiodarona 300 miligramas. E aí eu tenho a segunda dose de amiodarona, né? Essa aqui é a primeira dose. Eu tenho a minha segunda dose de AMI, de amiodarona, que é 150 mg ou uma AMP. É V direto. E aí, onde é que ela vai ser feita? Ela vai ser feita refratária, refratária ao sexto, sexto choque. Ou seja, ela vai ser feita ali no lugar do que seria o sétimo choque, ela vai estar entrando ali nessa situação. Então, quinto ciclo, quinto choque, sexto ciclo, sexto choque, sétimo ciclo, amiodarona. Aí eu faço amiodarona, beleza? E aí só para vocês entenderem aí como é que está essa situação da amiodarona, quando ela deve ser feita, tá? Primeira dose, segunda dose. Quando a gente fala da lidocaína, pessoal, aí, e eu quero que vocês atentem agora para a lidocaína, ela é feita 1 a 1,5 miligramas por quilograma de peso, e usar a lidocaína quando não houver amiodarona dentro das mesmas proposições, tá? Refratário ao terceiro choque, refratário ao sexto choque. O sulfato de magnésio é utilizado somente num tipo de arritmia específica chamada de torsades de Poix, ou torsade de Pointes, que aí a gente tem um intervalo QT longo e a gente vai fazer. Mas o que cai em prova? Amiodarona, lidocaína e epinefrina, e vocês precisam ter muita atenção do suporte básico em relação a isso. E aí vamos lá. Quando a gente fala de, já sai, voltando para os ritmos agora não chocáveis, a gente fala de assistolia. E aí quando a gente fala de assistolia, eu preciso que vocês lembrem que na assistolia eu preciso checar o protocolo da linha reta. Que a gente chama normalmente de cagada, tá? Checar primeiro as conexões dos eletrodos, aumentar o ganho do monitor. Às vezes as ondas do paciente são muito baixinhas, muito pequenininhas, e vocês não conseguem visualizar. Checar o ritmo em duas derivações. Só é confirmado parada, só é confirmado infarto, só é confirmado alterações eletrocardiográficas quando eu tenho uma alteração em mais de uma derivação. D1, D2, D3, D4, D5, D6, tá? D1, D2, D3, AVR, AVF, AVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6. São as derivações aí as quais a gente trabalha, tá? E nesses ritmos, né? Nesses ritmos aí, que são os nossos ritmos, os ritmos não chocáveis, tá, pessoal? Basicamente, a gente vai trabalhar em cima de alguns pontos, tá? A gente vai usar nessas drogas, tá? Principalmente na atividade elétrica sem pulso assistolia, principalmente a epinefrina. E a epinefrina, ela é a droga de escolha. Lembrando que a American Heart, ela recomenda agora que a epinefrina ela seja feita tão logo disponível. Lembra do choque? O choque não tem que ser feito o quanto antes, agora a adrenalina também é feita o quanto antes, porque ela vai ter uma repercussão, o paciente vai ter uma melhora na situação de retorno da circulação espontânea. Por isso que a gente tem que estar muito de olho nisso. Alguns cuidados com as PCR, manter uma oxigenação e avaliar principalmente quem? Capnografia, manter uma normocapnia, ou seja, uma PaCO2 em torno de 35 a 45 e manter também uma saturação ali de O2 em torno de 94 a 98%. E uma PaO2 em torno de 80 a 100 milímetros de Hg, tá? Manter acesso venoso, isso é importante. Lembrando que se na questão estiver falando de acesso venoso central, ele não é prioridade no suporte avançado nem no básico.
Dados vitais, principalmente pressão e frequência cardíaca, manter uma PAM ou maior ou igual a 65%, isso aqui é um ponto importantíssimo, que vocês precisam lembrar, uma pressão arterial média. E aí, se tiver dúvida na prova, se tiver dúvida em qualquer situação, pelo amor de Deus, lembrem disso aqui, pressão arterial média é igual a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3, beleza? Perdão, dividido por 2, dividido por 2, tá bom? Vocês vão dividir aí e vão achar a média, tá bom? Então, vamos dizer que o paciente está com uma pressão de 120 e está com uma pressão diastólica de 70. Então, vai dar 260 dividido por 2, 260 dividido por 2, 130. Pressão arterial média aí do paciente. Beleza? Tranquilo? A gente tem que lembrar sempre disso. Também deixei uma observação aí, ler as diretrizes da Sociedade Europeia aí, vocês podem clicar nesse link da aula, tá? Ele vai dar direto para esse lugar. É uma postagem minha, tá? Eu vou tentar abrir aqui para ver se a gente consegue visualizar aqui. Deixa eu ver, eu acho que não vou conseguir não, mas aí depois vocês abrem aí para ver, tá bom? Lembrar que a gente tem que evitar alguns cuidados. A lesão neurológica é evitada devido à hipotermia, então lembrar que tem hipotermia reduzida. Evitar hiperventilação, pessoal, isso é importante, porque isso não deve ser permitido. Glicemia ideal entre 140 e 180, principalmente os pacientes diabéticos. Mal epilético, a gente vai ter que fazer um eletroencefalograma, mas para evitar isso, eu posso associar depois dele um anticonvulsivante. Qual anticonvulsivante de escolha, Douglas? Idantal. Idantal, tá errado. Deixa eu tentar voltar aqui. Mas vocês vão lembrar que é o Idantal, beleza? Existem alguns destaques aqui da Associação Americana 2020, que é o que a gente mais tem de evidência aí, tá? Que é em relação a alguns achados importantes. Primeiro deles, alguns tópicos que são abordados, aí eu venho para a parte mais que é o suporte básico de vida para adultos, o suporte básico de vida pediátrico, o suporte de vida neonatal. Então, a nova American Heart ela traz definidozinho, bem divididozinho cada um deles. A gente tem algumas situações aí que ele traz um dado importantíssimo que eu acho de relevância, que apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP iniciada por leigos, ou seja, os leigos não têm essa aptidão. Isso é nos Estados Unidos, minha gente. No Brasil deve ser bem pior. E menos de 12% tem um DEA aplicado antes da chegada do suporte médico emergencial. Isso daí é preocupante, pessoal. Se lá está preocupante, você imagina aqui no Brasil. Aqui só um detalhe para vocês, as cadeias de sobrevivência, tá? Lembrar que a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, tanto no suporte básico como no suporte avançado, ou seja, em si, ela muda um pouco. No suporte hospitalar, eu vou reconhecer precocemente a parada, eu vou acionar o serviço médico de emergência do hospital, vou sinalizar isso. Em alguns hospitais tem um código azul, tem algumas situações dessa forma. Vou ter que focar no RCP de qualidade. Qual é o RCP de qualidade? Um bom, um bom suporte básico de vida, associado a um bom suporte avançado. Desfibrilação, ela é o que? Ela é o que? Ela é o que, pessoal? Ela deve ser precoce. Em ritmos o que? Chocáveis. E eu tenho que ter os cuidados pós-PCR, que eu falei anteriormente, e recuperação, que agora envolve a família no processo de recuperação. O suporte extra-hospitalar, alguns elos eles vão sofrer alterações, como por exemplo, o segundo elo, que seria ali da minha situação de intra-hospitalar, ele passa a ser o primeiro no extra-hospitalar. Então, acionar o suporte médico de emergência, RCP de qualidade, desfibrilação precoce, ressuscitação avançada, porque aí eu tenho o suporte básico e eu vou envolver o suporte avançado, cuidados pós-PCR e recuperação do paciente são pontos importantíssimos que a American Heart ela trouxe nessa nova diretriz. Lembrar aqui, como eu falei para vocês,
Se eu identifiquei a parada, eu vou iniciar a RCP, fornecendo oxigênio sobre o quê? Sobre o quê? PVM, beleza? Lembre aqui que esse oxigênio, ele é sobre bolsa, máscara, válvula, BVM, ou bolsa, válvula, máscara, perdão, tá? E aí, a gente vai usar aqui o desfibrilador o quanto antes possível para saber o quê? Se o ritmo ele é o quê? Chocável ou não? Chocável. Se o ritmo, pessoal, e aí eu preciso que vocês lembrem aqui, e aí vem comigo aqui um pouquinho, pessoal, vocês precisam lembrar que se o ritmo é chocável, ou ele é FV ou ele é TV. Então, choque o quê? Precoce. Se o ritmo ele não é chocável, ou ele é sistolia ou ele é AESP, é a epinefrina que deve ser de forma feita o quê? Imediata. E aí, pessoal, a ECP, quando a gente fala de AECP, basicamente, a gente precisa lembrar de alguns pressupostos. Com 2 minutos de ECP, eu já tenho que ter um acesso periférico, tá? Ou IV, ou IO, tá? Para quê? Para aplicar esses medicamentos no suporte aqui, tá? Nesses 2 minutos, tá? E tem que fazer a minha epinefrina ali entre o quê? Entre 3 e 5 minutos. Considerar a viária avançada e lá o capnógrafo, a minha capnografia. Já no outro lado, quando o ritmo não é chocável, eu tenho que fazer o quanto antes o acesso para fazer o quê? A minha epinefrina. Lembrar, pessoal, de um detalhe simples aqui. Fiz a minha epinefrina aqui, é considerado momento zero, tá? É considerado momento zero. Se é considerado momento zero, eu vou aplicar ela após o quê? Perdão, pessoal. Vou aplicar ela após o quê? 3 minutos. Certo? De 3 a 5 minutos. Tá bom? Beleza? E vou checando o ritmo conforme necessário. E aí tem a segunda parte. Aí o ritmo é chocável, não chocável. A gente vai vendo como a gente vai fazendo aí. Lembrar que refratário ao terceiro choque eu tenho aqui a minha miodarona. E refratário ao sexto choque eu tenho a minha miodarona também. Preciso lembrar dos 5Hs e 5Ts aí e avaliar minha PaCO2, que é a minha capnografia. Tem que estar em média aí em torno de 40, mas ela lá em torno de 35, 45 já está bom. Tenho que lembrar também das recomendações para gestantes, pessoal, tá? Então, quando a gente está diante de uma gestante, e aí eu preciso do slide vou vir aqui para o slide maior, as recomendações da massagem cardíaca externa garantem vias aéreas, desfibrilação e cuidados, tá? São as mesmas que do adulto, tá? Então, durante a RCP, o útero deve ser deslocado mais ou menos 15 graus para descomprimir as veias cavas, e aí a nova diretriz ela traz que não é mais necessário, tá? Não é mais necessário, porque não há evidência científica suficiente que precise deslocar o útero, mas algumas questões podem trazer ainda. Lembrar que na gestante o oxigênio ele é fundamental, porque eu vou ter que manter o aporte de oxigênio da mãe e do filho, certo? A hipoxemia deve ser lembrada sempre como possível causa de PCR, e a American Heart recomenda isso, tá? E use as drogas da RCP de forma igual a não gestantes, sem preocupação com teratogenias, e a vasopressina ela deve ser evitada. Por isso, é um dos motivos também da vasopressina ter saído do protocolo, é esse. Qual, Douglas, é o motivo? É a vasopressina, ela ter esse questão de causar teratogenia e efeitos deletérios no útero. Ela pode provocar atonia uterina. A cesariana deve ser realizada sempre no mesmo local, ou seja, quando a gestante ela está acima de 24 semanas, quando eu tenho mais de 4 minutos de PCR, eu tenho que considerar a cesariana perimortem. E aí eu quero que vocês voltem para mim aqui. O que é isso, Lucas, tá? O que é isso? Toda gestante acima de 24 semanas, tudo que a gente faz no adulto normal, a gente vai fazer na gestante. Tudo. Porém, com 4 minutos que não houve retorno da circulação espontânea, eu tenho que ter em mente que essa gestante ela tem que ser feita uma cesariana perimortem, para tirar o bebê da barriga da mãe, para melhorar a hemodinâmica dela, e também para tentar salvar o bebê em relação a outras situações de hipóxia, tá? Então, a cesariana perimortem ela deve ser considerada. Porém, não há um consenso, tá, pessoal? E aí eu preciso que vocês venham aqui para o slide. Não há um consenso
mais gestantes com PCR com menos de 24 semanas de gestação têm menos benefício da cesariana perimortem nesta fase e a chance de sobrevivência fetal é menor ou não há grandes repercussões hemodinâmicas na gestação sobre a mãe. Então, por isso que a gente normalmente trata ela, né, como se fosse uma gestante, como se fosse uma não gestante e não pense em cesariana perimortem. Mas acima de 24 semanas, sim, cesariana perimortem, tá, pessoal? E aqui, só para vocês verem a imagem, que o próprio PHTLS e a própria American Heart trazia, tá, no seu... E agora em 2024 ela trouxe no começo de 2025, perdão, ela trouxe em primeiros socorros aí que não era mais necessário fazer isso, porque não há evidência científica se descomprime, se a descompressão de via cava ou não vai melhorar no quadro do paciente, beleza? E aí, algumas causas, e aí eu preciso ampliar aqui, só para a gente discutir. Existem 6 causas, tá? São 6 causas ou 7 causas de parada cardiorrespiratória gestante. E aí eu preciso ampliar isso aqui para a gente discutir um pouco, tá? Então, o que acontece? Eu tenho a primeira delas, que é o ABCDEFGH da PCR materna, que é a anestesia, ou seja, complicações anestésicas, é o A. O B de blending, ou seja, hemorragias. O C de cardiovascular, problemas cardiovasculares. O D de drugs ou medicamentos, tá? O E de embolia, seja ela gasosa, seja ela arterial, mas principalmente a amniótica, tá? A embolia amniótica é o deslocamento de um êmbolo amniótico dentro da corrente sanguínea da gestante. O F de febre, o G de causas gerais não obstétricas, os 5Hs e 5Ts, e o H de hipertensão, as doenças hipertensivas próprias da gestação. E aí eu preciso que vocês recordem delas, tá? Eu tenho a eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP. Beleza? São as síndromes hipertensivas da gestação que podem levar a uma parada aí cardiorrespiratória. Beleza? Pessoal, então é isso sobre suporte avançado. Muita atenção nas medicações, muita atenção nas drogas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado e ajude vocês a conduzir melhor nas provas que vem por aí. E até mais. Lembrando, pessoal, esse conteúdo já está disponível, essa aula para vocês. E lembrar que esse conteúdo vale muito a pena ele ser visto e revisto quando a gente tiver do lado também o protocolo da American Heart, porque ele vai ajudar a nortear. Lembrar aqui, pessoal, em alguns pontos, porque eu coloquei lá das drogas intratubo? Porque nos Estados Unidos usa-se muito naloxona intranasal ou intratubo, porque uma das maiores causas de morte nos Estados Unidos por parada cardiorrespiratória é o uso de medicamentos opiáceos, opioides. E a naloxona é uma droga que é um antídoto para esses medicamentos. Então, por isso, vale muito a pena vocês darem uma lida no protocolo da American Heart também, que fala sobre intoxicação exógena por opioides, tá? Nos Estados Unidos, no Brasil, vi poucos, mas já assisti 2 pacientes nessa condição, e a naloxona ela foi imprescindível durante a parada cardíaca. E aí lembrar lá do anel, né? O A de atropina, o N de naloxona, o E de epinefrina e o L de lidocaína. Bom, então pessoal, espero todos vocês na prova e até lá. Tchau, tchau.